Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme, grande prazer, como sempre, para sempre, da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, que eu venho até a vocês neste último final de semana do mês de janeiro do ano de 2024. É bem verdade que nós começamos o ano de 2024, já estamos no último final de semana do mês de janeiro do novo ano. Isso é só um alerta para nós entender como é que o tempo corre. O tempo ele vai muito, muito rápido. E você e eu, a gente não pode deixar o tempo passar sem a gente remir o tempo, sem a gente aproveitar o tempo para conhecer a Deus. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que Deus ele está muito interessado em se relacionar comigo, em se relacionar com você. Mas é bem verdade que o relacionamento com Deus, ele só é válido, ele só tem validade quando o ser humano, por sua livre, espontânea vontade, ele se prontifica a se relacionar com Deus. Haja visto que Deus ele é o Criador, e sendo ele o Criador, ele não obriga o homem, o ser humano, absolutamente a nada. Deus fez o homem com livre arbítrio, com poder de fazer escolha e de tomar as suas decisões. É bem verdade no que diz respeito a Deus, a maior parte das pessoas elas não querem Deus. O que as pessoas elas querem hoje é simplesmente viver a vida natural que as pessoas levam aqui nessa terra, satisfazendo a vontade da sua carne, dos seus pensamentos, fazendo tudo aquilo que lhe dá na telha. Essa é a palavra certa. Mas só que, meu amigo, minha amiga, o ser humano ele foi feito que é para glorificar a Deus, que é para adorar a Deus, que é para prestar culto a Deus. E uma vez que o ser humano ele não nega-se a servir a Deus, então ele não tem uma outra alternativa que é passar a eternidade longe de Deus. Se você não se posicionar, se você não decidir em vir para Deus, então você não pode entrar no paraíso que é a Nova Jerusalém, que é a Terra Santa, que Deus ele reservou para todos aqueles que amam. E se você não pode entrar para o paraíso, então só tem outro lugar que você será destinado, que é o abismo, que é o inferno, que são esses dois lugares que existem, o céu ou o abismo de trevas. Mas a vontade não é que você vá para o abismo, a vontade é que você honre a Ele, sirva a Ele por livre e espontânea vontade. Amém? A mensagem de hoje que o Espírito tem para nós é uma série, é uma série de mensagens. É bem verdade que o Espírito do Senhor recentemente me levou a fazer uma série de estudos sobre Satanás que foram partilhadas em 8 partes, mas a de hoje é um pouco diferente e eu penso que se você prestar atenção, o Espírito irá te ensinar talvez algo que você ouviste dizer, mas você nunca tinha o pleno conhecimento sobre o assunto. Amém? Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir essa série de mensagens, a começar por a primeira parte de hoje. E se Deus falar com você, não hesite em dar like, em fazer comentário. É bem verdade que Deus ele abriu esse ministério para mim, já está a caminho de quase 2 anos que o missionário tem colocado em prática a mensagem o ministério que Deus tem me dado nas redes sociais. E não só o Facebook, o WhatsApp, o TikTok. O missionário também tem um canal no YouTube. Você, se quiser, eu deixei o link do meu canal, está disponibilizado nas redes sociais. Você entra lá, visita, se inscreve, faz lá, partilha. O mais importante, meu amigo, minha amiga, é que a vontade de Deus tem que ser feita. O missionário não passa mais do que um instrumento usado nas mãos de Deus, porque o nome que tem que ser exaltado, tem que ser glorificado, não é o meu nome, não é o teu nome, é o nome do Senhor Jesus. Amém? Vou fazer a oração e em seguida vamos ouvir o que o Espírito do Senhor tem para nós. Obrigado, Santo Deus, por este dia, por este momento singular que o Senhor me concede
neste último final de semana do novo ano de 2024, mês de janeiro, partilhar com o Senhor essa série de mensagens que o Teu Espírito iluminou para mim, para que tanto essa pessoa como eu, a gente possa ter a graça assim de a cada dia que se passa de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez que a vida cristã ela é um caminho rumo ao finito. Santo Deus, eu quero lhe pedir que o Senhor tome a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. Haja visto que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor mesmo declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? O Senhor é o Deus que fala no meio do fogo. O Senhor é o Deus que desde os tempos remotos o Senhor lançou os fundamentos da terra, e todo o teu exército celestial, glória a Deus, te adora. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas o Espírito que está sobre vós, ele vos ensinará e falará por intermédio de mim, por intermédio de vós. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. Repreenda o espírito de cegueira espiritual que faz com que essa pessoa não venha entender ou acha difícil entender a pregação do Evangelho. Que eles sejam repreendidos, os espíritos malignos, que o Senhor fale por meu intermédio. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio, e sobretudo desse estudo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa nova série de mensagens, que o Espírito do Senhor tem para nós, está em 4 textos da Bíblia Sagrada, sabendo que 3 está na Antiga Aliança e o 4º está no Novo Testamento. Os 2 primeiros textos que nós vamos ouvir da parte do Espírito do Senhor está no livro dos Salmos, Salmos capítulo de número 148, glória a Deus, versículo de número 2 e o versículo 5. Diz o texto sagrado do salmista: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões. Versículo 5. Louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criados. E o terceiro texto que vai confirmar esses 2 textos do salmista está no livro do profeta Daniel. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 8, glória a Deus, versículo de número 16. Daniel, ele dizendo, ouvindo, versículo 16: e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Olai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. E o 4º e último texto que nós vamos ouvir está na epístola de Judas, o apóstolo de Cristo, epístola de Judas, versículo de número 9, diz o texto sagrado que: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda, glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa nova série de mensagens que o Espírito do Senhor tem para nós, sendo esta a primeira parte, ela tem como tema os anjos. A primeira parte tem como tema a criação dos anjos, os seus nomes. A palavra anjos, eu fui pesquisar, ela significa entidade divina ou criatura espirituais. Essa palavra, ela vem do hebraico que significa malak, que quer dizer mensageiro ou enviado,
Já no grego, a palavra anjo quer dizer ângelo. Nós lemos no livro de Salmos, no capítulo de número 148, versículo de número 5, tem algo interessante, falando de Deus, o Criador. Diz o texto sagrado que, pois louvem ao Senhor, pois Ele mandou e foram criados. No versículo 2 diz o texto sagrado que louvai-o todos os seus anjos e louvai-o todas as suas legiões celestiais. Sendo assim, missionário, como é que os anjos eles foram criados? Os anjos eles foram criados, meu amigo, minha amiga, pela vontade de Deus. Deus ele falou, Deus ele mandou, haja anjos. E essas criaturas belas, essas criaturas maravilhosas, elas vieram à existência. Haja visto, meu amigo, minha amiga, que antes do ser humano, antes do homem e da mulher, Deus ele criou os anjos. Os anjos, ele sabendo que Deus ele é eterno, Deus ele sempre existiu e Deus sempre existe. A palavra Deus no hebraico significa Elohim, que significa um ser pessoal cria seres pessoais. E a Trindade ela já existia antes da existência. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles já existiam. Como são seres pessoais que criaram outros seres pessoais, Deus ele cria as suas miríades celestiais. Deus cria esses seres que são os anjos. Sendo assim, eles foram criados pela vontade de Deus e eles existem que é para adorar a Deus, que é para servirem a Deus, que é para louvarem a Deus e prestarem cultos a Deus. E esses anjos, segundo a Bíblia Sagrada, a palavra anjo, ela é mencionada na Bíblia Sagrada ela é mencionada 300 vezes e em 24 livros da Bíblia Sagrada. E a respeito dos anjos que nós precisamos entender, Deus ele criou esses seres, essas criaturas belas, essas criaturas espirituais. Deus ele dotou eles de força e de poder. Por exemplo, antes de falar da força e do poder dos anjos, a palavra anjo ela aparece em alguns termos na Bíblia Sagrada, mas que diz referência aos anjos. Por exemplo, anjo aparece 300 vezes na Bíblia Sagrada, mas tem outros termos que fazem referência a anjos, como por exemplo, estrela da manhã, vigias, espíritos, ministradores. Ou seja, são alguns termos que aparecem na Bíblia Sagrada que também diz respeito, que diz referência aos anjos, uma vez que a palavra anjo ela é referenciada em 300 vezes e aparece nesses termos em vários textos da Bíblia Sagrada, como estrela da manhã, como vigia, como sentinelas. No livro de Enoque, por exemplo, fala de sentinela, e aparece também como vigias e ministradores. Falando a respeito dos anjos, da sua força e do seu poder, no livro do profeta Isaías, no capítulo número 37, versículo número 36 a 38, fala que um anjo do Senhor, ele apareceu no arraial dos sírios, do inimigo do povo de Deus, e um anjo de Deus sozinho, ele matou 185 mil soldados. Você vê que são criaturas poderosas, que são mais fortes que os seres humanos. Os seres humanos não têm capacidade que é para enfrentar os anjos. Eles são poderosos. E outro texto que fala sobre o poder dos anjos, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo número 18, 19, quando fala da visitação dos anjos de Deus que foram até a cidade de Sodoma e Gomorra, que é para ir visitar Ló, que é para ir falar sobre a destruição daquela cidade pagã e pecaminosa. A palavra de Deus fala que quando eles apareceram, os homens de Sodoma, eles sentiram atração sexual pelos anjos de Deus, porque eram criaturas muito belas
E ao ponto que os homens de Sodoma, que eram grandes pecadores diante do Senhor, sentiram atração sexual, queriam se relacionar sexualmente, abusar dos anjos. Mas como Deus ele revestiu as suas criaturas de força e de poder, pela força e pelo poder que Deus ele havia dado a esses anjos que foram visitá-lo, eles cegaram aqueles homens de Sodoma e de Gomorra, ao ponto que eles não conseguiram achar a porta de Ló. Você vê que são criaturas que, para além de serem espirituais, porque elas foram criadas simplesmente que é para viver numa dimensão divina, numa dimensão espiritual que os homens não podem ver, que os homens não podem enxergar com os olhos naturais, uma vez que o ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Mas nessa dimensão onde os anjos de Deus eles habitam, eles caminham, nós não podemos enxergar aos olhos, com os olhos naturais. Então você vê que são criaturas belas, que são criaturas poderosas, a ponto que um anjo de Deus sozinho ele matou 185 mil soldados. Os dois anjos de Deus que foram até a cidade de Gomorra e de Sodoma e Gomorra e mataram aqueles homens de Gomorra. Agora vamos na outra parte que interessa, sobre os nomes dos anjos. Nós já vimos sobre que eles foram, agora nós sabemos que eles são criaturas que foram criadas por Deus. E Deus não cria simplesmente 10 mil. Por exemplo, o salmista ele fala de legiões. Já no livro de Daniel, no capítulo 7, capítulo 7, capítulo 10, fala de miríades, ou seja, existem milhares e milhares e milhares e milhares, um número de milhares incontáveis de anjos que Deus ele mandou e foram criados, existem. E foram criaturas que foram criadas antes da criação do mundo, antes da existência da raça humana aqui. No livro de Jó, até Deus ele até fala, isso que o salmista disse para Jó: Jó, aonde você estava quando as miríades cantavam para mim? Ou seja, foram criaturas que foram criadas muito antes da criação do mundo, esses seres espirituais. Agora, sobre os nomes dos anjos, aqui é que tem algo interessante. Na Bíblia Sagrada, que nós temos, que são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, é referenciado apenas nome de 2 anjos poderosos que aparecem na Bíblia Sagrada, que é referenciado em vários textos da Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia Sagrada fala de Gabriel, que é citado no Antigo e no Novo Testamento. A palavra Gabriel ela significa fortaleza de Deus. E Gabriel, o nome Gabriel, ele é mencionado 4 vezes na Bíblia Sagrada, sendo que uma vez no Antigo Testamento, no livro de Daniel, porque Gabriel aparece para Daniel 2 vezes, e ele aparece 4 vezes, 2 vezes para Daniel, e no Novo Testamento ele aparece também 2 vezes para 2 pessoas que foram aqui, para Zacarias, o pai de João Batista, e Maria, que a mãe, que foi a mãe do Messias, do Mashiach, do ungido de Deus. Gabriel ele aparece em 3 pessoas na Bíblia Sagrada, e ele é mencionado, o nome dele é mencionado 4 vezes. No Antigo Testamento para Daniel, já no Novo Testamento para Zacarias e Maria, a mãe do Messias, que foi a mãe do Messias, do Mashiach, do ungido de Deus. E o outro anjo, que o nome é mencionado, que também é recheado em vários textos da palavra de Deus, é o anjo Miguel. A palavra Miguel, ela no hebraico é uma pergunta, significa que quem é igual a Deus, ou quem é como Deus. A palavra Miguel, desculpa, ela é mencionada 5 vezes. Ela é mencionada 5 vezes no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Na Epístola de Judas que nós lemos,
vimos que no versículo não fala que o arcanjo Miguel ele contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés. E ele disse: o Senhor te repreendeu. Ou seja, o nome Miguel ele aparece, ele é dito 5 vezes na Bíblia Sagrada. Já Gabriel ele é mencionado no texto que nós acabamos de ouvir, Daniel capítulo 8, versículo 16, mais outros textos. Mas deixando a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, que as informações... Existem outros anjos que aparecem na escrita judaica mística. Por exemplo, fala de nome de anjos como Gabriel, Azael, Misael, Rafael. Ou seja, são nomes de anjos que não aparecem mencionados na Bíblia Sagrada que nós temos, mas que na cultura mística dos judeus aparecem nome desses anjos. Por exemplo, no livro de Enoque, fala de 200 anjos, que haviam corrompido a terra, de Gênesis capítulo de número 6, e que não é citado na Bíblia que nós temos, mas fala de anjos como Azamael, o Ramiel, ou seja, nome de... A maior parte dos anjos de Deus, eles levam o nome de El, porque foram criaturas de Deus. E no livro de Jó fala de filhos de Deus, ou seja, é uma referência no que diz respeito aos anjos. Então, para essa primeira parte, o que nós precisamos saber, que como conhecimento, é que os anjos são criaturas, foram criaturas criadas por Deus, e elas estão divididas em 2 partes, que são anjos de Deus, que são os filhos de Deus, que são os anjos de bem, e os anjos do mal, que são aqueles que pecaram contra Deus e foram expulsos do reino de Deus. E que o Espírito do Senhor quer que nós entendamos hoje é que sobre os anjos, meu amigo, minha amiga, eles são criaturas, são seres espirituais que foram criados por Deus. E eles existem para servirem a Deus. A gente precisa ter esse entendimento, porque tem cristãos que cultuam anjos, tem cristãos que prestam culto a anjos. Não. Eu e você, a gente tem que prestar culto a Deus. A gente tem que reconhecer que são criaturas de Deus, mas não existem que para adorarem. Não existem que para nós adorar. Existem que para adorarem a Deus, e existem que para servir os homens. No livro de Apocalipse fala que quando João recebeu a visitação de um anjo, está no capítulo 20, João ele queria se prostrar e adorar o anjo que ele havia recebido em visitação. E o anjo ele repreendeu a João e disse: não faz isso, eu sou servo seu e conservo dos seus irmãos. Ou seja, são criaturas poderosas, mas elas existem simplesmente que é para adorarem a Deus, para servirem a Deus e para servirem e guardarem e protegerem os homens. Amém? Então, para a primeira parte dessa série de estudos sobre os anjos, que nós precisamos entender, primeiro é que os anjos, eles são criaturas de Deus, são criaturas que foram criadas por Deus. E quanto aos seus nomes, existem vários nomes de anjos, e vários anjos que, por exemplo, que nós temos as informações que nós temos na Bíblia Sagrada aqui. Essa aqui que nós utilizamos, a Bíblia Sagrada, ela menciona simplesmente o nome de 2, que são Gabriel e Miguel, que aparece referenciado em vários textos, mas existem nomes de outros que não está mencionado aqui, mas que na cultura mística dos judeus é citados, como também no livro de Enoque. Amém? Espero que essa primeira parte sobre essa série de estudos sobre os anjos nos ajuda a aumentar o nosso conhecimento no que diz respeito aos seres, a essas criaturas. Essas criaturas, elas existem, mas elas não estão aqui na Terra, elas vivem numa outra dimensão que os nossos olhos não podem ver, não podem chegar, mas elas estão no mundo espiritual, porque
As pessoas são incrédulas no que diz respeito à existência dos anjos, à existência de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz o texto sagrado que, falando sobre Deus, porque nele foram criadas em Deus todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, potestades, governos, tudo foi criado por ele e para ele. O que o Espírito do Senhor quer que você entenda, meu amigo, minha amiga, que antes desse mundo existir, antes do ser humano pisar nesse solo terrestre, Deus ele já havia criado uma outra identidade, um outro planeta espiritual onde habitam esses seres espirituais. O ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Que essa mensagem possa te impactar, que você possa entender, meu amigo e amiga, que os anjos eles existem, são criaturas espirituais. E se você não acredita neles, eu tenho pena de você, porque Satanás ele tem cegado o entendimento das pessoas que é para não acreditarem na existência dos anjos, mas eles existem, está recheado em vários textos da Bíblia Sagrada, dessas criaturas espirituais, de homens, de muitos homens que receberam a visitação desses anjos. Por exemplo, Maria, quando ela recebeu a visitação de Gabriel, que é o mensageiro de Deus, ela exclamou: Deus meu e meu Salvador. Quando Gabriel havia dito para Maria: você foi escolhida para ser a favorita, a mãe do ungido de Deus, de Jesus Cristo. Amém? Por isso, meu amigo, minha amiga, Deus, ele me deu a graça de partilhar esse estudo para você saber que antes de você, antes do ser humano, já existem outras criaturas que nesse momento que o missionário ele está a conversar com você, eles estão a trabalhar, porque são espíritos ministradores, e eles trabalham e eles servem a Deus. Eles foram criados exatamente que é para servirem, estarem no trono de Deus, no reino de Deus e prestar cultos a Deus. Amém? Que o Espírito Santo ele possa abrir o teu entendimento, possa te libertar da cegueira espiritual e que você possa entender que os anjos existem, são criaturas divinas, Deus criou eles e eles estão a serviço do Todo-Poderoso, são ministros, são labaredas de fogo. Amém? Que essa primeira parte, então, o missionário prefere se limitar sobre a criação e a respeito desses dois anjos que nós ouvimos, que é Gabriel, mencionado em Daniel 8,16. Você vê que Daniel estava a orar, ele ouviu uma voz na margem do rio Olai, de um outro anjo falando para Gabriel, dá a entender a este, no caso Daniel, a respeito da visão. Ou seja, são criaturas, são espíritos ministradores. Amém? Vou fazer oração e espero que você possa arrancar tudo o que é entendimento nessa primeira parte que tem como tema a criação dos anjos e seus nomes. Amém? Feche os olhos, vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça e pelo momento único e singular que o Senhor me concede de partilhar essa primeira parte sobre a criação dos anjos para esse homem, para essa mulher que é ignorante no assunto, que pensa que o ser humano é a única criatura que o Senhor criou. Mas agora que a partir do momento que ela vai visualizar esse vídeo, que ela vai ouvir, ela vai passar a entender que antes dela existem outras criaturas que o Senhor criou, que foram os três anjos. Obrigado, Santo Deus, por esta primeira parte e que o Teu Espírito possa me dar graça de partilhar com essa pessoa a próxima parte sobre essa série de mensagens. É tudo que eu te peço, eu tenho que louvar e te agradecer por tudo, pela vida, pela graça, pelo Senhor me escolher para ser um missionário, por ouvir a Tua voz sempre e pelo Senhor falar sempre ao meu coração e pelo Senhor me dar a graça, a sensibilidade de te ouvir. Obrigado, que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Servir a Deus, meu amigo, minha amiga, é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer conhecer a Deus, se você quer ter um encontro com Deus, tem que ter fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos que querem se aproximar de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam de coração. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por me ouvir. Obrigado por me ouvir nessa primeira parte. E o missionário espera estar com vocês. Até a próxima parte, que o Espírito irá me iluminar. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Um forte final de semana. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.